Você está ouvindo a série de mensagens de Páscoa, Verbo na Cidade. Há 2000 anos, a palavra, antes apenas ouvida e escrita, se fez carne. Viveu entre nós na distante Galileia, foi crucificada, ressuscitou e o seu evangelho transformou o mundo. Se você é de Teresópolis ou região e quer viver a Páscoa conosco, visite-nos em nossos cultos. Para saber mais, acesse nosso Instagram, @anglicanaverbo. Conduzindo pessoas à maturidade. Gente, hoje a gente vai falar sobre aquilo que é o centro da nossa fé, o centro da nossa esperança, que é a Páscoa de Jesus. Tá caindo? O microfone tá fazendo cair. E, gente, eu queria começar dizendo que a história do Messias não termina no túmulo. A história do Messias começa com a ressurreição no túmulo. Então, se a morte é o rei dos terrores, a Bíblia diz que Jesus, então, se torna o rei dos reis. Eu queria dizer para vocês, antes de entrar nos pontos da pregação de hoje, que se Jesus ressuscitou, vai ficar tudo bem. Se Jesus ressuscitou, não importa o que a gente perdeu. Se Jesus ressuscitou, não importa as enfermidades que a gente tem. Se Jesus ressuscitou, não importa o que aconteceu. Se Jesus ressuscitou, vai ficar tudo bem. E esse é o título do sermão de hoje. Vai ficar tudo bem. A gente, na nossa vida, tem momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos que a gente perde pessoas que a gente ama, momentos que a gente perde oportunidades que a gente queria. E hoje a mensagem é, vai ficar tudo bem. Eu acho que a gente precisa entender isso. O que a ressurreição significa? O teólogo Tim Keller, que eu amo muito, ele diz o seguinte: a ressurreição não é apenas um consolo para um mundo que nós perdemos, mas é restauração. Nós recuperamos tudo: o amor, os entes queridos, os bens, as belezas dessa vida, mas em novos e inimagináveis graus de glória e alegria e força. A visão bíblica das coisas é a ressurreição, não um futuro que é apenas um consolo para a vida que nunca tivemos, mas uma restauração da vida que sempre quisemos. A gente vive a nossa vida sendo constantemente frustrado, né? A gente tem nossos sonhos, a gente tem nossos projetos, a gente tem aquilo que a gente sonha, e a gente, quando chega no mundo, a gente é obrigado a lidar com o fato de que as coisas não serão como a gente imagina. E a promessa da restauração, da ressurreição de Jesus, não é simplesmente nos dar um Jesus ressuscitado. Não é simplesmente Deus começar lá e fazer algo diferente, um milagre poderoso. Mas a promessa do cristianismo é um mundo ressuscitado. Então tudo que a gente perde, a promessa, essa frase do Tim Keller, né, quando eu estava lendo, meditando, eu fiquei pensando, talvez nunca tinha pensado nisso. A maioria das religiões, ela oferece um céu como um consolo para a vida que a gente perdeu aqui. Para as pessoas que a gente perdeu, para as oportunidades que a gente deixou de viver. E o céu é só um lugar que a gente vai, que não é um lugar legal, mas é um consolo. Um prêmio de consolação, porque a gente perdeu muita coisa. Mas só no cristianismo Deus fala assim, não. O meu projeto não é o céu. O meu projeto é uma nova terra, é um novo céu. Então, é com isso que Jesus nos oferece na sua ressurreição. Eu vou reler aqui o verso 4 até o verso 8. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu as faixas de linho. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. A gente, geralmente, quando vai ler o Evangelho de João, a gente percebe que João ele se coloca como o discípulo amado, né? E muitas vezes a gente brinca
Ou a gente faz aquela brincadeira, nossa, João se acha, né? Coloca lá que ele é o discípulo amado. Nossa, ele tinha uma consideração muito grande por ele mesmo. Mas na verdade não é por isso que ele coloca o discípulo amado ali. A ideia dele substituir a pessoa dele para colocar o discípulo amado é, na verdade, fazer com que cada um de nós faça parte dessa história. É como se ele estivesse dizendo, não importa meu nome ser João, não importa a minha história, não importa o que eu sei fazer, não importa aquelas obras que eu fiz, a única coisa que importa é que eu sou um discípulo amado de Jesus. Então ele se coloca como discípulo amado no seu evangelho, precisamente para que a gente entre na história. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente vê na Escritura aquilo que Jesus diz. Bem-aventurados aqueles que não me viram ressuscitado, mas creram. E é isso que acontece com João. Ele entra, vê o túmulo vazio, ele não vê Jesus. Nem Pedro vê Jesus, Maria vê Jesus. Mas ele creu. Mesmo sem ver, ele creu. Então, será que na nossa vida a gente tem vivido isso? Será que a gente só consegue crer no Evangelho quando a gente vê de fato algo acontecendo? Será que a nossa fé está pautada de verdade em algo que vai de dentro de nós, que vem de dentro de nós com a nossa fé? Ou pautado em evidências que a gente pede? Será que se as coisas começarem a dar errado na minha vida, eu vou continuar seguindo o Evangelho? Seguindo a Jesus? Será que os meus planos forem frustrados? Será que os meus sonhos, se os meus sonhos acabarem, se Deus não permitir que eu os viva, será que eu vou continuar crendo em Jesus? Ou será que eu preciso que Ele mostre algo, ou que Ele satisfaça as minhas expectativas para que eu possa crer nele? Bem-aventurados aqueles que creram sem terem me visto. Santo Agostinho diz o seguinte: é na esperança, portanto, que o homem vive, como filho da ressurreição. É na esperança que a cidade de Deus vive, durante sua peregrinação na terra. É essa cidade que é formada pela fé na ressurreição de Cristo. É pela fé, meu irmão. Não é pelo que a gente vê. Talvez você venha para cá, você ora, você tem pedido, Senhor, faz. E se Ele não quiser fazer para te provar sua fé? Você vai seguir? Acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Tomé, dos apóstolos, foi o último a ver Jesus. Ou seja, ele foi o último a ter aquela experiência com Jesus. E ele não creu. Ele só creu quando Jesus se manifestou na frente dele. E aí Jesus diz essas palavras, é o evangelho que vem. Domingo que vem, esse é o tema do sermão. Bem-aventurado, Tomé, quem não precisou me ver ressuscitado para crer que eu ressuscitei. Bem-aventurado quem não precisou que eu fizesse o milagre tal, Y ou J, que eu espero, é aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas essa pessoa creu em mim, mesmo que não houvesse uma evidência clara, mas ela confiou. E aí continua no verso 11 e 13. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Essa imagem aqui é muito interessante porque existe um lugar no Antigo Testamento onde a gente vê 2 anjos posicionados no mesmo lugar. Essa é a Arca da Aliança. E também essa é o jardim. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, ele coloca 2 querubins, um de cada lado, portando uma espada. Esses querubins representam a entrada ao Santo dos Santos. A ideia de que não é qualquer um que pode entrar, não é qualquer um que pode se chegar mais a Deus por causa do pecado. Quando Deus manda que façam na Arca da Aliança os 2 querubins que ficavam na tampa, também era isso que representava, porque, se quem leu essa parte vai saber
que era apenas poucas vezes no ano que o sacerdote tinha o direito de entrar lá dentro, senão ele era fulminado também. A ideia da espada. Então, no Antigo Testamento, que a morte é um dos grandes temas, a morte é o significado de impureza, a morte é o significado do pecado, da derrota, o salário do pecado é a morte. Esses dois querubins, que antes estavam representados ali na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, onde não podia entrar a morte, são encontrados num túmulo, onde existe a morte. E com isso a gente pode dizer que na ressurreição nós temos um novo lugar santo. Porque é na morte que Jesus agora se manifesta. Então, é na nossa morte. É na morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas expectativas. É nesse lugar, onde talvez para o mundo, é um lugar onde as pessoas, né? Elas não querem que aconteça, eu quero realizar meus sonhos, eu quero ser uma pessoa de sucesso, mas é nesse lugar de morte que Jesus se apresenta para transformar tudo novo. E com isso a gente pode começar a quebrar algumas coisas, que ser abençoado não é ter os sonhos realizados. Ser abençoado é ter Jesus. Ser abençoado é ter o Evangelho. Então você não vai ser abençoado quando você comprar uma casa. Você não vai ser abençoado quando você comprar um carro. Talvez isso tenha a chance até de levar a nossa alma para o inferno. Você já é abençoado porque o Senhor já entregou o que Ele mais tinha de precioso, o próprio Filho, por você. Então agora no lugar de morte, no lugar de derrota, no lugar de tristeza, que Ele se manifesta. Aquele túmulo, então, se torna a nova Arca da Aliança. Em um lugar de impureza, a vida pela primeira vez invade a morte. No Antigo Testamento se tinha a ideia de que se você tivesse com lepra, ou se você tivesse, por exemplo, mulheres que estavam naqueles dias, se você tocasse numa mulher, você ficava impuro, você tinha que se lavar. A ideia é que o sangue fora do corpo, ele é um sinal de morte. E agora é o contrário. Enquanto antes, os sacerdotes tinham que estar sempre se preocupando em pureza, e eles não podiam se contaminar, pelo Evangelho agora nós somos comissionados a fazer o contrário. É a pureza que contamina, infecta a impureza. É a vida que invade a morte. É por isso que a gente agora come porco, entendeu? Pode tocar, tá sangrando, não tem problema. Porque agora é a vida que transforma tudo. Ou seja, a vida que foi derramada na cruz pelos nossos pecados e pelas nossas vidas, e essa mesma vida que ressuscitou, agora está à nossa disposição. E é muito interessante, né? Jesus institui o sacramento da Eucaristia e diz o seguinte: este é o meu corpo, ou seja, essa é a minha carne, e este é o meu sangue. Ou seja, as duas coisas que você não poderia tocar de jeito nenhum no Antigo Testamento. Aquilo que era o sinal da impureza, agora é a pureza. Agora é a coisa mais santa do mundo, o corpo e o sangue de Cristo que a gente toma aqui. Olha que inversão. Significa que se algo na tua vida está morrendo, meu irmão, é aí que Jesus chega. Esse não é o fim, esse não é o momento da derrota, esse não é o momento da falha. Se algo está dando errado, a gente pode olhar e falar assim: Senhor, o Senhor gosta de túmulo, né? Então ressuscita aqui no meu. O Senhor gosta de sepultura, então renasce na minha. O Senhor nos deu um novo tempo, um novo momento. C.S. Lewis, famoso aí pelas Crônicas de Nárnia, autor anglicano também, diz o seguinte: os escritores do Novo Testamento falam como se a conquista de Cristo ao ressuscitar dos mortos fosse o primeiro evento desse tipo em toda a história do universo. Ele é as primícias, o pioneiro da vida. Ele forçou a abertura de uma porta que estava trancada desde a morte do primeiro homem. Ele enfrentou, lutou e venceu o rei da morte.
tudo é diferente porque ele fez isso. O que significa ser primícia, ser o primogênito? Não é só o primeiro da lista, ele é a base do que vem depois. Então a promessa de ressurreição, o que aconteceu com Jesus, não é uma ressurreição que só ele vai viver e vai passar. É uma ressurreição que nós vamos passar literalmente quando ele voltar. Como? Já não sei, né? Mas quando ele voltar, os mortos, a não ser que Jesus volte agora, né? Seria ótimo também. A não ser que ele volte agora, se a gente já estiver morto, ele nos ressuscitará. Porque Deus não aceita que o mal toque naquilo que ele criou. Então, quando a gente tem os nossos entes queridos e eles ficam doentes e morrem, ou os nossos projetos, ou a criação de Deus, que a gente destrói como homem, Deus fala assim, não. Não. Ele não simplesmente nos dará o céu como um prêmiozinho. Ele fala assim, não, eu vou ressuscitar tudo de novo. Eu vou corrigir tudo de novo. É como se Deus ele fizesse um copo para derramar seu vinho, que é a sua presença. E esse copo fosse derramado, fosse caído e quebrado. E a gente sabe que não tem como reconstruir vidro, mas ele faz isso. Ele fala assim, não, esse é o copo que eu fiz. Esse é o meu filho, essa é a minha filha. Não. Tem esperança para você. Tem esperança para mim. Se hoje o pecado nos atormenta, e muitas das vezes nos causa tanta tristeza, nos causa tanta dor, a promessa de Jesus é a promessa de vitória. Porque o evangelho não é pelas obras. O evangelho não é por algo que a gente faz. O evangelho é ele que dá. Então nós não seremos salvos porque nós seremos bons religiosos. O evangelho não é sobre sermos bons religiosos, apesar de que sim, as obras são importantes. O evangelho é Jesus falando assim, o meu Santo Espírito que habita em vocês transformará vocês. Vi uma vez uma pessoa falando o seguinte, qual que é a parte de Deus, qual que é a nossa parte nessa vida, né? A gente se arrepende dos nossos pecados, a gente ajuda o próximo, a gente vem aqui, a gente canta, a gente louva, a gente tenta ter uma vida missional, a gente tenta pregar o evangelho. E talvez a gente vai chegar lá com a imaginação seguinte, vou mostrar para Jesus o que eu fiz, né? E aí ele vai falar assim, você vai dar um presente para ele, como se fosse um presente no grande dia. Você chega com ele com uma bandeja lá, com as coisas que você fez. E a gente imagina que ele vai falar, que bom, meu filho, que presente. Mas eu acho que é exatamente aquela analogia. Sabe quando você tem uma criança e a criança não tem dinheiro? E aí é aniversário do pai e a mãe pega o dinheiro dela, que é o dinheiro do pai, e dá pra criança comprar o presente. E a criança vai lá e dá o presente pro pai. Pai, era só que eu comprei pra você. Mas quem pagou é a mãe. Mesma coisa. Vamos chegar lá com as coisas e aí vamos dar pro pai, o Espírito Santo falar assim, foi eu que comprei. Jesus fala, fui eu que paguei. Mas o Senhor se alegrará. Porque mesmo que a gente faça a parte, ele faça tudo, ele vai ficar tão feliz. Assim como um pai ficaria feliz de receber um presente que ele pagou. Olha que diferente, né? Bloqueei o celular aqui. Então, meus irmãos, continuando aqui, a sua história pode ser tudo diferente. Se Jesus ressuscitou a morte, a dor e a enfermidade, o caos, Satanás, você mesmo, nada mais pode te parar. O apóstolo Paulo fala isso, né? Não existe altura, nem profundidade. Não existe potestade, nem principados, nem poderes. Adicionando o que ele fala aqui, nem eu mesmo. Nada pode me separar de Jesus. Nada. É isso que Jesus diz em João, quando ele ora ao Pai no Getsêmani e fala assim, eu sei aqueles que o Senhor me deu, e aqueles que o Senhor me deu não se perderão na minha mão. Então a salvação que começa na sua vida, meu irmão,
Claro que existe a nossa parte, mas como falei, é como o presente, né? Não é a gente que pagou. E no verso 14 e 18, diz o seguinte, já encerrando aqui. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer, mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Amém. Jesus é um novo jardineiro. E é muito interessante, né? Deus coloca o homem em um jardim. E o relacionamento de Adão e Eva não foi naqueles muito legais. Ela estava ali onde não devia estar. Ele também não explicou muito bem o que ela não podia fazer. E ela é enganada por Satanás. E ela leva o fruto para o seu marido. E o seu marido peca. Maria Madalena ali representa cada um de nós. E ali Deus coloca no jardim de novo, um novo jardineiro. Porque Adão foi um jardineiro ruim, mas ele coloca um novo jardineiro. E dessa vez é ele que vai falar com a mulher, dizendo, eu venci. Eu venci. E é muito especial Jesus falar isso com uma mulher. Porque provavelmente por causa de Eva, muitos judeus e muitas pessoas culparam as mulheres por tudo que aconteceu. E Jesus anuncia a vitória primeiro para elas. Então hoje, até me lembrando aqui, a gente tem uma tradição muito bonita na nossa igreja. Na noite de Páscoa, quem entrega a Eucaristia não sou eu, são as mulheres. Porque foram elas as primeiras testemunhas do Evangelho. Então naquele túmulo nós voltamos para o jardim e em meio às trevas veio a luz. Cristo não foi visto como um espírito sem corpo em um sonho ou em uma visão, mas em carne e osso, primeiro cuidando de um jardim. Depois comendo com seus discípulos, depois caminhando à entrada com eles. Isso significa que Jesus não desistiu desse mundo. O reino dos céus não é um consolo que teremos pela vida que perdemos aqui, mas um reino que um dia invadirá completamente o nosso mundo. N.T. Wright, que é um bispo anglicano, diz assim, a ressurreição significa que o que você faz com seu corpo no presente importa, porque Deus tem um grande futuro reservado para ele. O que você faz no presente, pintando, pregando, cantando, costurando, orando, ensinando, construindo hospitais, cavando poços, fazendo campanha por justiça, escrevendo poemas, cuidando dos necessitados, amando o seu próximo como a si mesmo, ou talvez trabalhando onde você trabalha, amando os seus amigos, seus parentes, durará no futuro de Deus. Deus vai consertar tudo. Você fala muito do problema do mal, né? Por que Deus deixa acontecer no mal? E a gente que crê na ressurreição diz, meu amigo, que mal. Deus vai reconstruir cada caco quebrado. E depois você vai olhar para o caco quebrado e você não vai conseguir ver defeito nenhum. Você vai olhar para a sua própria vida, a gente vai olhar para o nosso novo corpo. E a gente não vai mais sofrer com o que a gente viveu antes. A gente vai saber que a gente viveu aquilo. Mas a gente vai olhar para nós e o nosso corpo estará reconstruído. E aqui encerrando eu queria ler o texto de 1 Coríntios 15. Verso 1. Agora, irmãos, lembrá-los das boas obras que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas obras que salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Verso 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos?
Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a nossa fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos nós que adormeceremos, o primeiro dentre nós. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um único homem. Assim como todos morremos em Adão, agora todos que são de Cristo receberão a nova vida. Verso 28. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente tudo em todos. Para encerrar aqui, lendo 2 versos de João capítulo 20, do verso 30 e 31. João aqui está encerrando o seu evangelho e aqui ele dá a justificativa pelo qual ele escreveu. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor ressuscitou por nós e com isso o Senhor nos deu uma nova esperança. Nos deu, Senhor, a oportunidade de louvarmos a Ti, de engrandecermos o Teu santo nome, porque o Senhor transformou a nossa morte em vida, Senhor. Que o Senhor possa entrar nos nossos corações e transformar a gente de dentro para fora. E que a gente possa sair daqui, Senhor, como fiéis testemunhas do Teu santíssimo Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.